volta, Cláudio Rezende. Estamos de volta, Milton. E hoje, dia 21 de janeiro, é aniversário do goleiro Vitor. Hoje, gerente de futebol do Atlético. Parabéns, então, ao Vitor, 39 anos. Esse aí tem um lugar especial na história do Atlético, completando mais um ano de vida aí o Vitor. E hoje coincide com a apresentação oficial de Godin. Godin será apresentado às 13h30 da tarde na Cidade do Galo. Qual é a relação dessas duas situações aí? Tá lá no site da Itatiaia. Quem quiser acompanhar, a matéria é com o seguinte título: torcedor do Galo vira personagem em aniversário de Vitor e apresentação de Godin. Nosso colega Henrique André está contando a história curiosa do Guilherme Fonseca, que foi em 2014. Ele esteve em Sete Lagoas, quando a seleção uruguaia fez um treino durante a Copa do Mundo. Foi disputada no Brasil, na Arena do Jacaré. E ele lá e conseguiu um autógrafo do Godin. É atleticano, foi lá mais para ver, na verdade, o Luiz Soares. Ele explica na matéria, mas foi lá, pegou o autógrafo do Godin. E no ano seguinte, quando ele foi na Cidade do Galo, o encontro com o São Vitor. E aí, na mesma camisa, ele tem autógrafos do Godin e tem do Vitor. Hoje, juntos no Atlético, o Vitor, gerente de futebol, e o Godin, novo reforço do Atlético. Mas eu prometi falar aqui no Rádio Esportes, na primeira participação, sobre as impressões do novo técnico do Atlético. E as impressões, pelo que a gente está conversando nos bastidores do clube, Milton e amigos, é a melhor possível. O El Turco Mohamed está muito animado, entusiasmado, está mostrando isso visivelmente para os atletas e funcionários, que quer trabalhar bastante, que está vendo esta oportunidade como a oportunidade de ouro da carreira, e pelos jogadores também, que já estão o apelidando de Tony, né? Ele mesmo já deixou todo mundo chamar ele de Tony, Antônio Mohamed, então seria ali um apelido de Antônio, né? Tony. E o Antônio Mohamed está aos poucos conversando bastante com os jogadores. Os atletas já sentiram que ele vai conseguir gerir bem o grupo. Logicamente, a gente tem que esperar os jogos, tem que esperar as escalações, até porque 11 jogam, outros não jogam, e vamos ver como vai ser a administração dele. Mas eu vou rolar a bola para você, Edu Panzi. A gente tinha, lógico, essa grande ideia, né? Primeiros treinos do treinador, mas aos poucos ele já tá mostrando o que quer lá no grupo. E essa primeira conversa com os atletas, esses primeiros contatos, vem sendo positivo. Ele não é aquele treinador carrasco, muito pelo contrário, tá tentando ser o mais amigável, o mais parceiro dos jogadores possível, Edu. Cláudio, a informação que a gente tem do Turco, né, no convívio, é daquele treinador boleirão, né, paizão, que é muito parceiro dos atletas. E é claro, além disso, ele precisa vender também a ideia de jogo dele, e os atletas precisam comprar. Isso é fundamental para o trabalho de uma comissão técnica num elenco tão qualificado como é o do Atlético. Agora, esse ânimo todo do Turco, e eu acredito que ele possa passá-lo para o grupo, é muito focado na Copa Libertadores. E é um foco também da atual gestão do Atlético, porque no ano passado ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Estadual, e bateu na trave na Libertadores. E é a Libertadores de 2022 que vai ser muito difícil também, então vai exigir uma preparação muito forte do Galo, porque tem o Flamengo, o Palmeiras, o atual bicampeão, e tá chegando mais um para entrar forte nessa briga, além de Palmeiras, Flamengo e do Atlético, que é o River Plate, do Galhardo, que já tem uma continuidade de trabalho de comissão técnica, já tem uma espinha dorsal e que tem se reforçado muito bem nessa janela. Então já dá para apontar aí 4 equipes fortíssimas e candidatas à briga pelo título da Libertadores, que para mim é o grande foco do Galo na temporada de 22. Com certeza, esse ano, o ano passado, inclusive, o próprio Cuca falava que na conversa com a diretoria, o mais importante em 2021 era o Brasileirão, pelo tempo do Atlético sem ganhar esse título tão importante, um título nacional. Logicamente que o Galo não priorizou, até pelas escalações do Cuca a gente via que não tinha essa história de priorizar não, mas esse ano
é realmente a Libertadores da América, e o Galo foi lá buscar, Léo Figueiredo, na Argentina, um treinador que tem experiência em competições sul-americanas. Ele não conhece ainda aqui o futebol brasileiro, nunca trabalhou no Brasileirão, na Copa do Brasil, mas na Libertadores ele já trabalhou e já foi campeão da Sul-Americana, que é um torneio logicamente parecido com a Libertadores, é um nível menor, mas que conhece esse tipo de competição, é o turco, né, Léo? Eu acho que a única dificuldade que o Antônio Mohamed vai ter, Cláudio, é com o futebol brasileiro e como ele funciona. Com essas convocações de jogadores que ele vai perder em datas importantes, como o futebol brasileiro tem um calendário diferente, né? Ele trabalhou em outros locais, mas não tinha um calendário de janeiro a dezembro, como é aqui no Brasil. Então essa talvez seja a dificuldade que ele vai enfrentar na montagem de elenco, no planejamento de elenco para o dia a dia. No restante, o Atlético tem muitos jogadores estrangeiros, o Atlético tem jogadores referência, como o próprio Godin, que acabou de chegar. O Atlético tem jogadores que falam muito bem o espanhol, então não vai ser nenhum problema para ele se comunicar. A imagem que o turco passa pra gente é de ser um cara muito humilde. Por tudo que li sobre ele desde que o Galo contratou, de que jogadores que estiveram com ele, a gente trouxe uma entrevista com o próprio Riascos, os jogadores gostam muito do trato do dia a dia com ele, que ele sabe cobrar, que ele cobra, mas que ele tem um bom relacionamento com os atletas, e se ele for minimamente inteligente, Cláudio, ele vai sim colocar a sua maneira de jogar, ele tem sim algumas situações de jogo que ele deve preferir ao que tinha o Cuca, mas ele tem que aproveitar o legado que o Cuca deixou. Ele tá pegando um time campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. E que chegou à semifinal da Libertadores. Porque não perdeu o jogo. Porque foi por critério de gol fora de casa que saiu da Libertadores. Senão o Atlético poderia ter ganhado tudo no ano passado. Você vai chegar e mexer muito nesse time? Não é necessário. Chega, estuda tudo de bom que já tem e aos poucos vai colocando sua maneira. Eu acho que até pela humildade que ele passa, esse será o caminho do Turco Mohamed no Atlético. Libertadores para o Galo só em abril, com sorteio na semana do dia 23 de março. Esse ano a Conmebol vai esperar todos os classificados dessas chamadas pré-Libertadores. E aí com todos os times conhecidos vai sortear a fase de grupos e aí o Atlético estará de olho. E a CBF, o Wellington Campos, está lá no dia a dia acompanhando. Em breve vai oficializar o jogo Supercopa do Brasil para Brasília, entre Atlético e Flamengo, para o estádio Mané Garrincha, no dia 20 de fevereiro. O dia já está definido, 20 de fevereiro, um domingo, mas ainda não está oficializado Brasília. O que vai acontecer em breve, o Wellington Campos está lá na cola, sempre na CBF. Show de bola, Milton Naves. Muito bem.